Boa noite. Esse é um projeto nosso de falar sobre a história do sistema brasileiro. Nós recebemos um pouco de material na internet sobre esse tema e então a gente vai tentar melhorar a nossa didática e também ajudar quem está interessado no assunto, quer saber um pouco mais. Nós resolvemos fazer esse vídeo, o que não tira de forma alguma a necessidade de estudar os manuais, os livros que nós vamos indicar. Eu sou o Ricardo, essa é a Marina, eu sou começando em ciência política, e ela... Eu vou falar sobre internacionais e hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente selecionou da história da política brasileira relacionado à independência do Brasil. A gente está seguindo mais ou menos uma linha cronológica, então no último vídeo a gente falou sobre a política externa brasileira, entre aspas, mais portuguesa, no Brasil pré-independência, que era feito pelos portugueses, e agora a gente vai falar como se deram mais ou menos as negociações entre Brasil e Portugal rumo à independência. Porque Portugal era metrópole e o Brasil precisava se desvincular e precisava negociar com Portugal, e aí nisso entrou outros atores, como por exemplo a Grã-Bretanha, que tinha uma forte influência sobre o Brasil ainda. Então nós vamos falar bastante sobre como esses atores se envolveram e como a independência do Brasil foi negociada. O tema dependência do Brasil, política externa brasileira, ele não é dividido assim à toa. O outro vídeo que nós fizemos sobre os tratados desiguais é para já demonstrar como que o Brasil já nasce em uma relação de dívida com a Inglaterra e como que isso já é fundamental na política externa do que viria a ser o Brasil. E da mesma forma nós vamos retomar um pouco isso. A vinda da família real portuguesa para o Brasil é o que vai marcar a mudança do status colonial brasileiro. Então, com o cerco continental de Napoleão Bonaparte aos países europeus, Napoleão faz pressão para que Portugal se alie à França e feche as portas para a Inglaterra. Acontece que Portugal já era aliado secular da Inglaterra e então os ingleses providenciam a vinda da família real portuguesa para o Brasil, escoltando, dando segurança, etc. Napoleão estava chegando em Portugal, ia tomar Portugal, e aí para que a cidade não fosse sitiada e para que os portugueses não perdessem, para que os Bragança não perdessem a corte portuguesa, não perdessem o domínio de Portugal, sendo para algum rei com o nome Bonaparte ou para algum indicado de Bonaparte, eles resolvem vir para o Império, para os domínios ultramarinos, né? No caso o Brasil. Então é providenciada essa vinda. Dom João chega no Brasil em 1808 e aqui ele vai fazer várias modificações na cidade do Rio de Janeiro, né? Essas modificações para que a corte pudesse conviver com os luxos que eles tinham até então na Europa. Então, Rio de Janeiro vai se tornar uma cidade europeia, vamos dizer assim, né? Com o Jardim Botânico, o Banco do Brasil e várias instituições, né, importantes que vão tirar do Brasil essa característica de colônia. É uma história interessante toda vez eu gosto de lembrar isso, né? Então é uma história interessante do Dom João com o Jardim Botânico, porque ele era um cara assim muito culto e tinha muito interesse nisso, e ele tinha um apreço muito especial para o Jardim Botânico no Rio, né? Essa história é bem legal. Em 1815, o Brasil vai ser alçado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. A gente sempre fala isso na história, a gente nunca fala onde que é Algarves, né? Algarves é uma região no sul de Portugal, com características, nessa época, administrativas um pouco diferentes, porque a região ficou muito tempo tomada pelos mouros, etc. Então, diferenciava-se a Portugal, né, que é uma trepinha, de Algarves, que é no sul, mas hoje o Algarve é só uma região portuguesa, né? Inclusive o Ayrton Senna tirava muitas férias lá e tinha uma casa lá, e é um lugar de praia muito legal. Aqui no Brasil nós vamos começar a ter movimentos, né, liberais, mas movimentos ainda não independentistas, mas já uma ideia liberal. Nessa mesma época
quase todos os países, com exceção de alguns poucos, como a Guiana, Suriname, os países da América Latina vão se tornar independentes, com atenção para a independência do Haiti, que vai ser uma independência muito à francesa, né? Assim, no estilo da Revolução Francesa, com uma dizimação da população branca. A independência da Colômbia, da Venezuela, do Equador, do Peru, da Bolívia, da Argentina, num período que data mais ou menos entre 1810 e 1825. Então a independência do Brasil, ela não vai ser carta fora do baralho, ela vai estar no contexto das independências da América Espanhola. Que foram fortemente influenciadas pela independência dos Estados Unidos. É importante lembrar que no século anterior os Estados Unidos haviam se tornado independentes. E isso realmente causou um impacto no continente naquela época e continuou causando esse impacto até o início do século XIX, que foi quando todas essas revoluções, esses movimentos independentistas se lançaram e conseguiram almejar a independência espanhola e depois do Brasil. Doutrina, lembrar dos dois atores importantes, da doutrina Monroe, né, do presidente Monroe, de América para os americanos, né, de que a América deveria ser independente dos reinos europeus. Isso é importante porque, por um lado, aumentava a possibilidade de comércio e influência dos Estados Unidos, e por outro lado, a questão ideológica mesmo, que a América deveria se tornar independente. Simão Bolívar, que vai lutar pela independência da maioria dos países da América do Sul, que tinha um ideal de fazer uma América Espanhola unida, né, que não vai conseguir, né? São Martin, que vai auxiliar, se não me engano, na independência da Argentina. Então são atores importantes desse período. Só que o interessante é que o Brasil, ele vai ter uma independência numa perspectiva diferente, porque quem vai decretar a independência no Brasil, quem vai proclamar, né, vamos dizer assim, proclamar uma palavra que eu acho que cabe mais nesse contexto, quem vai proclamar a independência no Brasil é o filho do rei. Então, o Brasil não nasce como república, o Brasil nasce como império. E Dom Pedro se declarando imperador do Brasil. O que já vai, desde as nossas origens, demonstrar uma grande diferença em relação ao restante da América Latina. Isso vai marcar muito da relação da política externa brasileira com os países vizinhos. Embora o português seja uma língua próxima do espanhol, sejamos todos de formação latina, isso vai diferenciar muito o Brasil desses outros países. Essas outras identidades. O Brasil vai nascer quase como um país europeizado nesse sentido, porque ele nasce de uma corte europeia. Um ator fundamental na independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva. Muito bonito. José Bonifácio de Andrada e Silva, liberal, vai ser o braço direito do Dom Pedro entre 22 e 23. Depois vão ter alguns problemas, porque o Bonifácio era muito liberal e o Dom Pedro vai ter uma preocupação mais ginástica. Mas agora eu não vou falar disso não. Vamos falar rapidamente do que fez com que o Dom Pedro proclamasse a independência brasileira. Portugal foi deixado, vamos dizer assim, à deriva, desde 1808, né? Teve o Congresso de Viena, o Napoleão foi derrotado, os reinos restituídos às antigas famílias reais, e etc. E Dom João não volta. Vai passando o tempo, ele não volta, vai passando o tempo, ele não volta. E um país que era colônia não aceita que o seu rei esteja em um outro país, que esteja no que eles antigamente denominavam como colônia. Era como se o rei estivesse na roça e a capital não aceita perder esse status de capital, né? Em 1820 vai ter uma revolta no Porto, na cidade do Porto, que como diriam em português, do Porto é correio, do Porto é inteligente, é guerreiro. O pessoal do Porto vai fazer essa revolta, exigindo a volta da família real para Portugal. Dom João vai voltar, só que deixa o seu filho.
Dom João era a gente sempre viu o Dom João de forma meio caricata, meio cômica, mas ele era um hábil estrategista, né? Então, deixar o Dom Pedro já demonstrava um pouco dos interesses que ele teria mais para frente. Deixe Dom Pedro no Brasil. Dom Pedro, o que vai fazer? Ficando no Brasil, os portugueses vão falar, não, mas queremos que Dom Pedro venha também. Exige que Dom Pedro volte. E aí tem o famoso Dia do Fico, que antecede o movimento de revolucionário independentista brasileiro. Então, muitos historiadores marcam ali o Dia do Fico como o começo da independência do Brasil. Porque a partir do Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro começa a tomar estratégias para moldar a nossa independência, como pensar uma Assembleia Constituinte, como iniciativas governamentais autonomistas brasileiras. E como articular as negociações, não só com Portugal, mas também com as nações amigas e principalmente com a Grã-Bretanha, que era uma nação que interessava muito ao Brasil, que reconhecesse a independência do Brasil. Então, é importante que a gente mencione a relevância do papel da Grã-Bretanha nesse contexto, porque, como a gente já explicou no vídeo anterior também, desde 1810, a Grã-Bretanha tem exercido, e antes também, mas principalmente desde 1810, a Grã-Bretanha tinha exercido uma influência muito forte dentro do Brasil na questão econômica, na questão comercial, porque eles importavam os produtos para o Brasil com uma taxa de 15%, que era uma taxa até menor do que os produtos que vinham de Portugal. Então, como já se sabe, isso prejudicou muito a indústria incipiente do Brasil e a economia do Brasil. E é interessante porque um dos artigos desse tratado de 1810 afirmava que essa taxa de 15% deveria continuar durante 15 anos valendo para a Grã-Bretanha. Então, nesse momento de independência, em 1822, o Brasil ainda estava aplicando essa taxa aos produtos britânicos. E, obviamente, era de interesse britânico que essa taxa se mantivesse, que o Brasil não aumentasse essa taxa, que os seus produtos pudessem continuar chegando ao Brasil por preços irrisórios, enfim. Isso fez com que a Grã-Bretanha se posicionasse fortemente em relação ao Brasil e em relação a Portugal, para poder auxiliar nas negociações, para poder mediar as negociações, enfim. Isso é uma coisa que ocorre nesse contexto, nesse momento. Também preciso mencionar o secretário de Estado britânico George Canning, que na época ele defendia os interesses comerciais britânicos, ele defendia a abolição do tráfico de escravos no Brasil. Isso é uma coisa que também vale a pena comentar, porque isso sempre se recaía sobre o Brasil, esse pedido da Grã-Bretanha sobre a abolição da escravatura, não da escravatura, mas do tráfico de escravos. E o Brasil sempre fazia a tal da lei para o inglês ver, que é a chamada lei para o inglês ver. Depois da independência vai ser feita a Lei Feijó, que é uma lei para a abolição do tráfico negreiro. Qual que essa lei nunca foi colocada em prática de fato, assim, vai demorar muito, vai vir depois com a Bill Aberdeen em 1845, então é uma história interessante, essa história da abolição do tráfico negreiro. George Canning, ele foi assim, muito hábil, foi um diplomata muito inteligente, porque ele percebeu a oportunidade de conseguir ganhos para a Inglaterra com essa independência brasileira. A Inglaterra, um país que não comungava muito com os valores da Santa Aliança e daqueles estados mais retrógrados na Europa, só que então ela apoiava, na maioria dos casos, a independência das colônias e que essas independências fossem repúblicas, né? Assim como os Estados Unidos apoiavam também. Mas no caso do Brasil, o que ela percebe? Ela percebe que havia um interesse dinástico em jogo. Então ela defende a preservação da monarquia nesse sentido. E é interessante porque dentro disso existe até uma controvérsia, porque o Dom Pedro I se autodeclarou imperador, enquanto que
o seu pai, Dom João VI, já era o rei, já havia sido coroado rei em 1817 e estava em Portugal. Então, isso gerava um conflito dinástico também, um conflito monárquico que era de interesse da Grã-Bretanha tentar fazer um acordo ali que pudesse salvaguardar os interesses de alguém, porque como se daria a sucessão de Dom João VI? Será que Dom Pedro I poderia assumir as duas coroas? Exatamente, as duas coroas. Será que ele poderia assumir como rei de Portugal, sendo que ele era imperador agora do Brasil? Então, essas eram questões que foram debatidas nas negociações durante aquela época. A compreensão que a gente tem é que o país foi prejudicado, a nação que estava nascendo naquele momento, o Estado, é melhor falar em Estado nesse caso, o Estado que estava nascendo naquele momento foi prejudicado pelo interesse dinástico do Dom Pedro, porque na prática Dom Pedro queria preservar a sua monarquia e preservar a capacidade de ditar os rumos de Portugal também. Tanto é que depois ele vai abdicar o trono português em favor da sua filha Dona Maria. Então são duas abdicações que ele faz, né? Uma em favor da sua filha Dona Maria para se tornar a rainha de Portugal, e depois a favor do seu filho Pedro II para se tornar o rei do imperador do Brasil. Então a Inglaterra só teve a possibilidade de ganhar muitas vantagens com a independência do Brasil porque havia um interesse de Dom Pedro dinástico nesse sentido. Então, esse problema da sucessão da coroa portuguesa era tão grande que nessa época das negociações os portugueses fizeram um contraprojeto de restabelecer a união com o Brasil. Ou seja, voltar àquela condição de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. E é claro que os diplomatas brasileiros rejeitaram essa proposta, porque a ideia era totalmente outra, não tinha nada a ver com isso, era desvincular totalmente o Brasil de Portugal. Então essas negociações diretas entre Brasil e Portugal foram interrompidas, e aí que definitivamente a Grã-Bretanha entra como mediadora nessas negociações, e enfim, a Grã-Bretanha tem realmente um papel muito proeminente nessa parte. Os negociadores brasileiros, pensando que após 1825 a tarifa de produtos importados para o Brasil ela subiria de 15% para 24%, eles jogaram esse artigo do Tratado de 1810, que eu já citei, como um poder de barganha para tentar negociar também o reconhecimento da independência. E só que o interessante é que em 1828, até todas as nações amigas, inclusive Portugal, já terem reconhecido a independência do Brasil, as taxas desses produtos importados voltaram a cair, de 24% para 15%. Então, após isso, muitos ministros da Fazenda, inclusive, declararam que esse é um dos principais motivos pelos quais o Tesouro Nacional ficou tão empobrecido pelo alto índice de pobreza do Brasil naquela época, porque isso era totalmente uma destruição da indústria incipiente do Brasil, da economia, enfim. E depois que Dom João saiu do Brasil, ele levou todos os capitais, digamos assim, do Banco do Brasil com ele. Então o Brasil ficou numa situação muito precária, que não foi ajudada por isso. E justamente essas negociações de abaixar essas taxas de tarifas eram uma tática de política externa para que se reconhecesse mesmo a independência do Brasil. Então, essa foi apenas uma das condições humilhantes sobre as quais o Brasil se submeteu para poder fazer com que as nações amigas reconhecessem sua independência. O Brasil poderia ter tido o reconhecimento tácito da Inglaterra, já que a Inglaterra era seu maior parceiro comercial no momento, e o Brasil também teria o reconhecimento
como teve, né, assim que proclamou a independência, dos Estados Unidos, um reconhecimento fácil, porque havia um interesse de que o Brasil fosse independente e a Inglaterra, como parceiro comercial natural do Brasil, também faria esse reconhecimento. A questão mesmo foi uma questão dinástica. Cabe lembrar algumas coisas. Houve guerra na independência do Brasil, isso é esquecido muitas vezes. O Sérgio Bueno falam que foi a maior reunião de tropas na Guerra de Independência da América do Sul. Então houve sim guerra. Em muitos momentos as tropas portuguesas se aliaram ao lado brasileiro, em outros momentos houve enfrentamento. A estratégia de Portugal para retomar o país era aliar com os estados do norte, ali, Grão-Pará e os estados do norte. Mas houve muita adesão à causa da independência, o Brasil ganhou a guerra, houveram diversas negociações com Portugal e no fim das contas Portugal ditou algumas condições para reconhecer a independência do Brasil. Por que o Dom Pedro aceita isso? Porque ele precisava manter ali uma boa relação, tanto que a Inglaterra vai facilitar para o Dom Pedro conhecer a Maria Leopoldina, que era uma Habsburgo da Áustria, né? E então bem mesmo nesse velho esquema das monarquias europeias. As condições que Portugal impõe para o Brasil vão ser 4. Eles vão, uma coisa muito né, assim, de ego mesmo do Dom João, de que o Brasil reconhecesse o Dom João como imperador até a sua morte. Na prática não teria influência nenhuma, assim, mas é uma coisa egoística mesmo. Que o Brasil reconhecesse que a independência foi outorgada e não proclamada, ou seja, que Portugal deixou que o Brasil se tornasse independente, o que não aconteceu, porque houve uma guerra de independência. Que o Brasil assumisse a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, de 2 milhões de libras esterlinas, que aí os livros de economia eles vão dizer que começa aí a dívida externa brasileira. E o mais interessante que eu acho, que o Brasil não agregasse as colônias portuguesas na África. Então, talvez hoje certas coisas tivessem sido diferentes se o ferro da lâmina tivesse sido mais importante do que os tratados e a submissão dinástica, o Brasil fosse um país com partes na África. Mas enfim, talvez é uma coisa que não existe na história, né? Então, essa parte é bem interessante mesmo. Então, Marina, eu acho que eu vou terminar por aqui. Só lembrar alguns pontos importantes. A questão dinástica em detrimento dos interesses nacionais, isso eu acho que é o mais interessante. A disputa pessoal entre Dom Pedro e Dom Miguel, que vai haver depois, foi o irmão de Dom Pedro, Miguel, em Portugal, porque Dom Miguel vai tentar assumir o trono português e Dom Pedro vai ser que nem quando você tem 2 animais de estimação, um está comendo aqui, mas com o olho no prato do outro, né? Então assim, Dom Pedro estava aqui no Brasil, mas com o olho no trono português. Então depois ele vai abdicar em 31 em favor de Dom Pedro, vai abdicar em favor da Dona Maria, e no final dizem que ele morreu pobre como foi Dom Pedro II? Nas ruas de Paris, assim, ele morreu numa condição difícil, assim. Então é bem interessante essa história. É isso, a questão dinástica em detrimento dos interesses nacionais. Isso vai marcar o começo da nossa política externa. Puramente brasileira. Além de outra coisa, a diferença da independência brasileira em relação, que foi uma independência proclamada pelo filho de um rei e o início do país como império e não o início do país como república, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola. E ao contrário dos ideais bolivarianos. E essa pessoa fala muito. Queria só fazer um adendo sobre a questão do pagamento de 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil teve que fazer para Portugal. Oliveira Lima, que é um historiador português,
que tem um livro muito interessante dele chamado A Política Exterior de Dom João VI no Brasil. Esse historiador ele fez uma crítica alegando que a compra da independência teria sido um estigma do qual a monarquia jamais se livraria. Mas, em contrapartida, o Barão do Rio Branco, na obra O Reconhecimento da Independência, ele rebate essa crítica e ele fala que não houve compra da independência, porque quando se separa um território, o que se separa toma o encargo de parte da dívida pública, que foi de fato o que aconteceu. Então, não é que se pode dizer que o Brasil comprou a sua independência, mas sim se pode analisar as questões de forma prática, como fez o Barão do Rio Branco. E era esse o adendo que eu queria fazer da... Vou dizer uma coisa. Eu não concordo tanto. Acho que o país foi... Acho que a questão de dinástica foi que os negociadores foram um pouco hábeis nesse sentido e que já tendo ganhado a guerra de Portugal, não haveria sentido em aceitar essa dívida. E também nem haveria sentido em abaixar as tarifas alfandegárias para todas as nações amigas, mas ainda assim eles fizeram isso. Já que a América do Sul estava um caos e a Inglaterra, de uma forma ou de outra, ia ter que aceitar comerciar com o Brasil. Mas enfim, mais alguma coisa, Marina? Não, é só isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado por assistirem. Valeu.